O Ministério Público manda suspender a vacinação contra a Covid em Quirinópolis. De acordo com a decisão, o município está imunizando pessoas que não fazem parte do grupo prioritário. Foi enterrado hoje o corpo da idosa esfaqueada dentro de um supermercado em Valparaíso. A polícia ainda tenta descobrir o que motivou o crime. E hoje foi dia de contabilizar prejuízos em Rio Verde. A chuva de ontem provocou estragos e assustou moradores. E o estado sai na frente na exportação de carne bovina. Mais da metade de toda a exportação do Brasil em janeiro saiu de Goiás. Vem, gente, que o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. 7h10. 4 suspeitos morreram depois de serem baleados em confronto com a polícia militar em Morrinhos, no sul do estado. O confronto foi nesse bairro de Morrinhos. Segundo a polícia, os militares foram recebidos a tiros ao chegarem ao local. Havia vários suspeitos, indivíduos, de ter cometido uns homicídios na primeira quinzena deste ano, né? Segundo a polícia, houve troca de tiros. 4 suspeitos foram atingidos. Os militares não ficaram feridos. As 4 pessoas baleadas nesse confronto com a polícia militar foram socorridas e trazidas aqui para o Hospital Municipal de Morrinhos, mas não resistiram. A polícia afirma que os suspeitos têm envolvimento com tráfico de drogas. Eram indivíduos bastante perigosos, já conhecidos no meio policial, faccionados e suspeitos de ter praticado outros homicídios em outros anos aqui na cidade de Morrinhos. Nós temos a qualificação somente de um, que é maior de idade. Os outros 3 são menores de idade. Com os suspeitos, a polícia apreendeu uma moto roubada, 4 armas, drogas e balança de precisão. E foi enterrado no final da tarde de hoje o corpo de Maria das Mercês da Silva. Ela foi esfaqueada ontem em um supermercado de Valparaíso enquanto fazia compras. O velório aconteceu nesta capela, que fica no cemitério municipal de Valparaíso de Goiás. A cerimônia foi reservada para familiares e amigos. Ainda abalados com a brutalidade do crime, os familiares não quiseram dar entrevista. Mas uma filha da dona Maria das Mercês conversou com a nossa equipe e disse que a mãe era natural de Minas Gerais e há mais de 30 anos morava aqui em Valparaíso de Goiás. A dona Maria deixa 4 filhos e um neto. Maria das Mercês da Silva tinha 73 anos. Ela foi esfaqueada no momento em que fazia compras com o marido dela, de 79 anos. O homem que cometeu o crime é Jonas Santana de Oliveira, de 22. Ele pegou a faca no setor de utensílios domésticos, na prateleira do supermercado e, sem motivo algum, atacou a vítima. Dona Maria foi socorrida com vida para o Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal, mas não resistiu. A polícia descartou a hipótese de Jonas ter cometido o crime sob efeito de drogas. O que a gente precisa agora e vai diligenciar nesse sentido é de exaurir a questão da motivação, né? Tentar descobrir por que essa motivação. Se foi de fato realmente aleatório, como tudo indica, ou se há uma motivação do crime. O laudo que a gente recebeu do Instituto, né, do Instituto Médico, ele não aponta esses indícios visíveis de uso de substâncias. A polícia resgatou na zona rural de Indiara um caminhoneiro que foi vítima de assalto e ficou 13 horas amarrado no meio de um canavial. O homem de 40 anos contou à polícia que saiu de Anápolis com um caminhão-tanque para buscar combustível. Na BR-060, ali na região de Indiara, foi abordado por 4 homens armados que anunciaram o assalto. Ele foi levado até um canavial e abandonado lá de madrugada. Assim que os policiais foram alertados sobre o desaparecimento do motorista e do caminhão, começaram as buscas. E no começo da tarde encontraram um homem amarrado, machucado e desidratado. Ele foi levado pelo SAMU para atendimento no hospital. Logo depois, os PMs encontraram a carreta abandonada. E olha, a chuva forte de ontem à noite em Rio Verde deixou muitas ruas e casas alagadas. Hoje foi dia de reparar os estragos e contabilizar os prejuízos. O Arildo Palermo está ao vivo com as últimas informações. Inclusive choveu aí hoje à tarde, né, Arildo? Boa tarde. Boa noite.
Olá, Rosane, boa noite a você e a todos que nos assistem. Sim, voltou a chover aqui em Rio Verde hoje na parte da tarde, nem se compara com ontem, mas serviu para assustar os moradores, né? Porque ontem a situação foi realmente crítica, mais de 100 milímetros em menos de 2 horas, o volume esperado aí para 7 dias. Uma das consequências mais graves foi aqui o córrego Barrinha, que transbordou, não aguentou, né, esse volume de água, e aí a água foi arrastando tudo que tinha pela frente, carros aí foram arrastados, a água invadiu casas, muitos moradores tiveram prejuízos com móveis e eletrodomésticos. O Corpo de Bombeiros atendeu pelo menos 10 ocorrências só em função do temporal, e também equipes da prefeitura trabalharam desde ontem da madrugada para reparar tudo o que estava acontecendo, as vias aqui da cidade que ficaram aí prejudicadas com essa chuvarada que caiu aqui em Rio Verde, uma chuva que não é comum aqui para a cidade, tanto volume em tão pouco tempo. Agora a gente percebe que o Corpo de Bombeiros ainda está por aqui fazendo a vistoria em uma ponte que passa sobre o córrego Barrinha. Eles estão ali conversando para realmente fazer todos os reparos necessários aí em decorrência da chuva. A nossa equipe preparou uma reportagem sobre esses cuidados, sobre esses trabalhos que foram feitos hoje de rescaldo aqui na cidade. Vamos ver. Foram mais de 6 horas drenando a água que ficou empoçada dentro do terreno. Os bombeiros usaram um caminhão com uma bomba de sucção para fazer o trabalho. Dentro do terreno moram 6 famílias, cerca de 15 pessoas que tiveram que se abrigar em outros locais. Hoje o dia foi de limpeza e tentar resgatar alguma coisa que sobrou. Acabou tudo, coisa molhada, são cama, sofá, geladeira. Aqui na casa do Edson, que foi um dos lugares mais afetados pela força da chuva. Gente, olha só o tanto de barro que tem aqui no chão. A água já foi escoada, né? Mas dá para ver também a altura que essa água chegou. Olha só aqui na parede a marca. E aqui dentro da casa do Edson, olha só. A parede foi estourada e o muro também. A força da água foi tão forte que meu pai e a máquina de lavar roupa foi parar naquele pé ali, ó. Por sorte, ninguém se feriu, mas a chuva provocou estragos por toda a cidade. Na região norte, essa ponte ficou danificada. O asfalto foi arrancado com a força da água. Choveu acima do esperado para 10 dias, mais de 100 milímetros. O córrego Barrinha, que corta boa parte da cidade, transbordou. Nesse bar, a água levou cadeiras, mesas e os carros dos clientes. Não, é cadeira, menino. Eu moro em Rio Verde desde que nasci, nunca vi. Foi questão de minuto, encheu de uma vez. Casas foram invadidas pela força da água. Hoje à tarde a chuva voltou e a previsão é que o fim de semana também seja de umidade em todo o estado. Com o avanço de uma frente fria, vai se formar um corredor de umidade sobre todo o estado de Goiás. E com isso teremos chuvas volumosas acompanhadas de rajadas de vento e raios. Pois é, a prefeitura nos informou que os trabalhos por hoje aqui das equipes já finalizaram, né? Esses trabalhos voltam a acontecer amanhã a partir das 5 da manhã, ainda com os reparos, né, desses danos causados pelo temporal. Rosane, é com você. Obrigada, Arildo. E sobre a reclamação dos moradores do bairro Jardim das Neves, a prefeitura disse que já foi feita a retirada de água neste local e vários outros pontos de forma emergencial. A nota diz ainda que não é viável uma obra de drenagem com tempo chuvoso e informou que a obra será realizada assim que começar a estiagem. E o fim de semana promete mais chuva e ela pode vir forte em locais específicos. Veja agora na previsão. Um corredor de umidade que corta o Brasil da região norte a sudeste, passando por Goiás, está provocando instabilidade no tempo e, por consequência, chuvas volumosas que vêm acompanhadas de vento forte e raios. A região leste registra temperatura mínima de 16 graus e a norte e oeste chegam a 34 de máxima. Amanhã volta a chover forte em Rio Verde, com previsão de 28 milímetros. Três Ranchos também registram o mesmo volume de chuva e a temperatura chega a 29 graus. Já no domingo, chove forte em Nova Aurora, um total de 40 milímetros. Em Minasul, domingo vai ser de calor, de 32 graus, e também chove. O Hospital Estadual de Jaraguá entrou em colapso com todos os leitos para Covid-19 ocupados.
Na cidade está valendo um dos decretos mais rígidos de todo o estado por causa da segunda onda da doença que chegou assustando. Já teve até gente multada por não usar máscaras nas ruas. No momento, são 274 pacientes infectados, o que sobrecarregou o sistema de saúde local. O Hospital Estadual de Jaraguá entrou em colapso, chegou a 100% dos leitos para Covid-19 ocupados, tanto na UTI quanto na enfermaria. 5 pacientes foram transferidos para hospitais da região para tentar desafogar a situação na unidade. E agora a Secretaria Municipal de Saúde negocia leitos de enfermaria em um hospital particular. Se for necessário a gente usar o hospital que nós temos no município, que é privado, para receber o pessoal da enfermaria, para que a gente possa desafogar assim o hospital estadual. E também o Ismael, o secretário de Estado, a pedido do governador, já está com um plano aí de abrir novos leitos, aí desafogando, então, transferindo alguns pacientes para outras cidades que o índice de procura está menor. Desde quarta-feira está valendo um novo decreto na cidade. O comércio tem que fechar as portas às 6 da noite. Depois desse horário só pode funcionar serviços essenciais. A venda de bebida alcoólica está proibida após as 6 da noite. Bares, distribuidoras e restaurantes podem funcionar com serviço de delivery exclusivamente. É ruim pelo comércio, né? A gente precisa trabalhar, né? Nenhum lojista foi multado, ao contrário de parte da população que insiste em não usar máscara. A multa para quem é pego sem a proteção é de R$ 150. E foram multadas 5 pessoas ontem. Muito importante o uso da máscara, muito importante. Aglomeração também, a gente está vendo em alguns locais, em caminhadas, lagos que tem aqui, caminhadas também. A gente pede para que não aglomere. Em nota, o Hospital Estadual de Jaraguá, Dr. Sandino de Amorim, confirma que os 10 leitos de UTI para Covid-19 e outros 5 leitos semicríticos de retaguarda da UTI estão todos ocupados. Os casos relacionados à Covid aumentaram muito e extrapolaram a capacidade de atendimento do hospital, por isso a importância de você manter aí, né, a linha. E olha, na região sudoeste, o Ministério Público de Quirinópolis pediu hoje a suspensão imediata da vacinação em pessoas da área de saúde não classificadas em grupos de risco. Segundo a recomendação, os profissionais que estão sendo vacinados, tanto em Quirinópolis como também em Golvelândia, não fazem parte da linha de frente de combate ao novo coronavírus. Dentistas, psicólogos e fisioterapeutas teriam sido vacinados. Enquanto isso, segundo o MP, parte dos idosos das 2 cidades ainda não recebeu a primeira dose da vacina. O promotor Augusto César Borges falou sobre esta recomendação aos 2 municípios. Vamos ver. O Ministério Público entende que, tão logo superada essa primeira fase de vacinação relacionada aos profissionais de saúde da linha de frente, vale dizer, aqueles profissionais de saúde que trabalham em postos de saúde, hospitais e que, portanto, possuem um contato direto com o vírus e trabalham na linha de frente de combate ao coronavírus, deve ser iniciada imediatamente a vacinação daquelas pessoas de idade mais avançada, que são as que estão mais sujeitas a virem a desenvolver os casos graves da doença, inclusive a internações e a óbitos, já que o objetivo dos planos de imunização é justamente reduzir o número de internações e de óbitos. Logo, essas pessoas devem ser priorizadas, levando-se em consideração que no estado de Goiás, por exemplo, 75% dos óbitos acometem pessoas acima de 60 anos. Então, não faz sentido que profissionais de saúde que não atuam na linha de frente sejam vacinados antes dessas pessoas de idade mais avançada. A Prefeitura de Golvelândia disse que as doses que chegaram na cidade não foram suficientes para vacinar os profissionais de saúde. Eles também disseram que não vacinaram ninguém fora do grupo prioritário e que vão seguir as determinações do Ministério Público. A Prefeitura de Quirinópolis diz que vacina desde o início da campanha os idosos que moram em abrigos e prioriza profissionais da saúde que fazem parte da linha de frente contra a Covid. E a Prefeitura de Anápolis programou mais uma ação de vacinação para idosos no sistema Drive-Thru para o final de semana. Mas antes é preciso fazer o cadastro pelo Zap da Saúde. Eduardo Idaló está ao vivo, tem as informações para a gente. Boa notícia, né? Só porque esse cadastro pode ser feito para quem tem 80 anos ou mais, né? É isso, Eduardo? Boa noite para você.
Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, boa notícia, porque a faixa etária desses idosos que podem ser vacinados nesse sistema drive-thru para esse fim de semana, ela baixou. Eram antes idosos acima de 85 anos e agora idosos com 80 anos ou mais podem se cadastrar no Zap da Vacina. É o link que fica no site da Prefeitura, é só entrar no site da Prefeitura de Anápolis, clicar no link Zap da Vacina e fazer o cadastro. Esses idosos vão poder se vacinar no sistema drive-thru nesse domingo, é o segundo domingo consecutivo com vacinação no sistema drive-thru. São 3 postos aqui em Anápolis disponíveis das 8 da manhã até as 4 horas da tarde de domingo. No Parque Jaiara é um desses postos, debaixo do viaduto da Avenida Brasil e também na CMTT, a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes. Os idosos já cadastrados precisam levar o documento para tomar a vacina, então, no domingo. Rosane, volto com você. Obrigada, Eduardo. E tem novidade na vacinação lá em Rio Verde, também na região sudoeste. Já está aberto um cadastro para vacinar idosos entre 70 e 79 anos. O Arildo Palermo está ao vivo de novo para conversar com a gente. Quando é que começa a vacinação, então, desses idosos, Arildo? Olá, Rosane, boa noite mais uma vez. Ainda não tem previsão para que isso aconteça, porque o município espera receber novas doses da vacina na próxima semana. Essa é uma espécie de preparação para a vacinação desse novo grupo que estava tão ansioso, né? A vacinação de idosos entre 70 e 79 anos, o anúncio dessa vacinação foi feito hoje nas redes sociais do prefeito Paulo do Vale, aqui de Rio Verde. Mas para que isso aconteça, para que tudo funcione certinho, para que a Secretaria de Saúde consiga ter esse controle, os idosos precisam se cadastrar no site da prefeitura, que é rioverde.go.gov.br. De novo, rioverde.go.gov.br. Uma outra informação importante é que a expectativa é que as doses da vacina acabassem hoje aqui na cidade, mas restaram 673 doses. Por isso, na próxima semana vai acontecer outra vacinação no modelo drive-thru para os idosos acima dos 80 anos que fizeram o cadastro no site da Prefeitura. Por enquanto, 5.627 pessoas se vacinaram aqui em Rio Verde. Rosane, volto com você. Tá certo. Obrigada, Arildo. E olha, o aumento de casos de bebês que nascem com Covid-19 lá em Rio Verde é preocupante, viu? Na cidade, 2 hospitais particulares têm UTI neonatal, mas apenas um possui leitos disponíveis para os recém-nascidos que testam positivo para a doença. O Francisco mora em Montevidéu. Há 15 dias, a rotina dele tem sido vir a Rio Verde visitar a esposa, Danila. Ela está internada, em estado grave, na UTI deste hospital particular da cidade. Não só a Danila, mas também o filho, que nasceu prematuro. Tá tirando toda a medicação dele, tá bem, ele tá muito bem, graças a Deus. Só Deus sabe na vida dela. Agora já curou do Covid, já tirou toda a medicação e ela não acorda. O caso da Danila não é isolado. A administração do hospital disse que desde março do ano passado, 18 bebês nasceram aqui, já contaminados com a Covid-19. De novembro para cá, o número de casos e a gravidade deles só vem aumentando. A unidade de saúde conta hoje com 11 leitos de UTI neonatal, mas apenas 2 são para bebês com Covid. Com isso, o hospital teme uma superlotação. E a gente seguindo essa evolução igual a gente está caminhando, acaba que a gente tem que isolar leitos da UTIs para o Covid. E aí poderia sim chegar a algum caso de superlotação. A situação acende um alerta entre os especialistas. Toda mulher que esteja gestante ou vá programar a gestação, que ela tenha esse cuidado sim em relação ao Covid. Não está muito claro se ela passaria o vírus ainda na gestação para o bebê ou se seria no pós-parto. Então a gente não tem isso muito claro em estudos. Mas o ideal seria que a gestante reforce muito mais os cuidados, aglomerações. Sabe, isso machuca a gente, dói tanto na gente que tem dia, moça, já teve dia de eu chegar aqui e ir embora para casa sem saber o que fazer. Tristeza, né? A seguir, a Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. O negócio era mantido por uma família. 5 pessoas foram presas, incluindo em Goiânia, Lusiânia e Distrito Federal. E ainda, o agronegócio vem se destacando cada vez mais aqui no estado. Ele foi responsável por mais da metade de toda a exportação de Goiás no mês de janeiro. E o destaque vai para a carne bovina. Agora são 7h28, não sai daí não, já já a gente volta.
7h30, estamos de volta e foi preso agora há pouco em Jataí o homem suspeito de estuprar uma mulher enquanto ela caminhava. Pedro Vitor Alves, de 22 anos, foi preso enquanto se apresentava na delegacia da cidade. E durante o interrogatório, ele preferiu permanecer em silêncio. O crime aconteceu no fim de semana e câmeras de segurança de uma casa registraram toda a ação. Durante as investigações realizadas pela Delegacia da Mulher, em parceria com o Comando de Policiamento Especializado, foi apreendido na casa do suspeito as roupas, o capacete e a moto que ele teria usado no dia do crime. Ele foi encaminhado para o presídio da cidade e o inquérito deve ser concluído no prazo de 10 dias. A Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas. O negócio era mantido por uma família. 5 pessoas foram presas, incluindo em Goiânia, Lusiânia e no Distrito Federal. A operação cumpriu 27 mandados de busca e apreensão em Goiás, Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina. Aqui no estado foram feitas buscas em Lusiânia, Goiânia, Cromínia e Aparecida de Goiânia. 9 veículos foram apreendidos e 5 pessoas acabaram presas. Segundo o delegado, a organização criminosa era um negócio de família. A gente identificou que havia um grupo, uma organização criminosa muito forte aqui no Distrito Federal. No decorrer da investigação, nós conseguimos apurar que se tratava de uma organização familiar, cujos líderes eram pai e filho. Os líderes são naturais do Distrito Federal, mas moram em Goiânia. A família ostentava um alto padrão de vida, mantido principalmente pelo tráfico de drogas. Os policiais encontraram no celular de um deles movimentações milionárias, inclusive a aquisição de um carregamento de drogas com pagamentos feitos em joias e carros de luxo. As investigações sobre a quadrilha começaram há 2 anos. A maioria dos bens era colocada em nome de terceiros, uma manobra que o grupo fazia para ocultar as movimentações financeiras. Essa operação de hoje, ela foi voltada à lavagem de dinheiro. Diferentemente de outras operações, o foco aqui foi lavagem de dinheiro e prisão dos líderes da organização criminosa. As cidades do entorno de Brasília receberam nesta semana bafômetros da Polícia Rodoviária Federal. Os equipamentos vão ficar à disposição das guardas civis municipais e da Polícia Militar de cada cidade. Em Formosa, além de entregar os aparelhos, os agentes ministraram um curso rápido sobre o funcionamento do etilômetro. Outras cidades da região do entorno também devem receber novos equipamentos e também treinamento da PRF. E a Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento do abono salarial 2020-2021. O Emerson Ferreira está ao vivo para a gente e conta agora quem pode receber esse abono, né, Emerson? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite para todos. Boa notícia, né, Rosane? Esse abono salarial, também conhecido como PIS/PASEP, é pago uma vez por ano aos trabalhadores que recebem, em média, até 2 salários mínimos por mês. Quem faz aniversário em março e abril receberia esse abono a partir do dia 17 de março, mas foi antecipado agora para o dia 11 desse mês. Para poder receber o PIS/PASEP, o trabalhador precisa também estar inscrito há pelo menos 5 anos no PIS ou no PASEP e ter trabalhado ao menos 30 dias em 2019, já que esse pagamento 2020-2021 tem como ano base 2019. Quem trabalha em empresa pública, servidores públicos recebem pelo PASEP, que é pago pelo Banco do Brasil. Já quem trabalha em empresas particulares recebe pela Caixa. Para saber se você tem direito, é só acessar o site da Caixa Econômica Federal ou o site do Banco do Brasil. Dinheiro que vem em boa hora, né, Rosane? Até R$ 1.100. Depende aí de quantos meses o trabalhador efetivamente trabalhou. Volto com você. O dinheirinho extra é sempre bom. Obrigada, Emerson. Olha, o agronegócio vem se destacando cada vez mais aqui no nosso estado. Ele foi responsável por mais da metade de toda a exportação de Goiás no mês de janeiro. E o destaque vai para a carne bovina. O pecuarista João Luiz comemora o bom negócio com a venda de 400 cabeças de gado que ele criou nesta propriedade em Jataí. Todo o rebanho foi comercializado para outros países.
é para a China, a Ásia lá, né? Mas o que aumentou muito foi a China, que aumentou a demanda por carne bovina, que comia muito pouco e hoje aumentou bastante. Só no mês de janeiro, o agronegócio foi responsável por quase 60% de toda a exportação de Goiás. O destaque vai para a carne bovina, que movimentou mais de 390 milhões de reais. Carne bovina, suína e frango também, né? Foi bom para o estado de Goiás, tanto é que a crise aqui não está grande, igual está nos outros estados, que é industrializado, né? De acordo com o Ministério da Economia, além da carne, os derivados da cana, como o açúcar e o álcool, também foram destaques nas exportações, acompanhados pelo mercado de grãos, soja e milho, que juntos movimentaram cerca de 48 milhões de dólares, o que equivale a 254 milhões de reais. Tá aí. E a nossa imagem do dia, no mínimo curiosa e muito perigosa também. Foi um flagrante feito na Avenida Brasil Norte, em Anápolis. Olha lá, gente. Olha o que essa picape está transportando na carroceria. A carcaça de um carro. Vê se pode. O veículo estava na GO 014 e seguiu sentido centro na Avenida Brasil Norte. A multa para esse tipo de infração pode passar de R$ 1.400. É uma infração gravíssima. E o motorista ainda pode receber 7 pontos na carteira. Ê, motorista, cuidado aí, hein? 7h37, eu tô indo embora. Bom final de semana para vocês. A gente se vê segunda, tá? Um beijo, um cheiro. E a gente encerra com imagens de Itumbiara. Tchau, tchau.